Muito do que sabemos sobre as civilizações antigas foi consequência do estudo dos seus manuscritos, objetos, construções. Um importante legado que influenciou as gerações anteriores e que nos permite compreender as sociedades atuais. O resgate histórico é uma importante ferramenta de entendimento, valorização da cultura de um povo. No distrito do Caravaggio, em Nova Veneza, o empresário reúne toda a história, cultura, personalidades e até expressões em um folhetim criado há 30 anos. Das informações reunidas, até um livro já foi publicado. Confira a reportagem da nossa Carla Pereira e do nosso Maicon Marinho. Olha só. Um pedaço do sul do estado carregado de história é o distrito de Caravaggio, em Nova Veneza. A localidade leva o nome da sua padroeira, tem seus personagens ilustres, seus contos e suas expressões. E bota expressão nisso. Foi pensando em toda essa riqueza cultural que o Benício teve uma ideia: resgatar essa história através de um folhetim, o Folhetim da Montanha, criado há quase 30 anos. Em 1991, no centenário de Nova Veneza, teve uma festa muito bonita aqui no nosso município. Inclusive, uma curiosidade é que a televisão, na época, o comercial, você vê como a história é interessante. O comercial da televisão que fazia a propaganda da festa do centenário de Nova Veneza, o ator fui eu. Eu fui contratado na época para fazer uma gravação, vestido típico italiano, lá na comunidade de Rio Cedro Alto, com cavalo no meio de uma fazenda. Então eu já começou ali, já gravei a propaganda da televisão, acho que era a antiga TV Eldorado, que existia antigamente aqui em Criciúma. Na TV Eldorado, nós gravamos o comercial do centenário. E na festa do centenário, propriamente dita, eu vi uma exposição de fotos antigas. E foi nessa exposição de fotos antigas que me chamou a atenção, que comecei a me lembrar que no Caravaggio tinha muitas fotos antigas para ser publicada. Nesse negócio de publicar as fotos antigas, que surgiu a ideia de criar um jornal, o Folhetim da Montanha. No folhetim tem personalidades, história, cultura e uma das colunas é o Aqui se fala assim. Uma mistura de frases e de expressões um tanto quanto diferentes. O sucesso foi tão grande que a coluna virou livro. A primeira edição possui mais de 3.300 expressões. Aqui tem dois tipos de expressões. Tem as frases que estão no meio do livro, que estão no livro, das 3.318 frases, e tem essas expressões que estão na capa do livro. Essas expressões aqui, essas aqui caracterizam mesmo o personagem. Se eu disser para você aqui, ó, quem foi que falou a expressão boianin? Boianin, muitas pessoas sabem que é a expressão que caracteriza o cidadão, o imigrante italiano Valentin Spilleri, o Nono Melo, que é o nome de uma avenida aqui, essa avenida aqui, ó, Valentin Spilleri, ele dizia a expressão boianin. O outro cidadão da avenida José Ronque aqui, ele dizia a expressão sacramentu. Ele queria dizer, e quando ele falava uma frase, ele encerrava com a expressão sacramentu, que era o José Ronque. Então, essas são as expressões que caracterizam as pessoas. As frases do livro, não necessariamente você vai descobrir quem é. Algumas até dá para saber, mas vai ficar assim, como diria no dialeto vendo nosso aqui, bem nosso, ficaria em fursi, ou quer dizer, vão ficar em dúvida. E na capa algumas expressões de pessoas conhecidas na cidade, inclusive um dito do avô do Benício, sacramento. Vou dar um exemplo aqui, porcaria. Porcaria era a expressão do Pascoal Fenali. Quem foi Pascoal Fenali? Pascoal Fenali foi o homem que doou para o santuário a cruz onde está Jesus crucificado. E foi o homem que fez a taipa de pedra aqui dentro do santuário. Então esse era o Pascoal Fenali. Sacramento. Sacramento era era a expressão do meu avô, José Spilleri, que é o nome da rodovia que liga Nova Veneza a Criciúma, que é também o proprietário dessa casa aqui ao lado aqui, ó. Ele era dono dessa casa, ele doou para a igreja, que é a primeira casa de alvenaria construída no Caravaggio. Essa casa que está aqui ao nosso lado aqui, essa casa, ele doou para o santuário na época. Como ele morava muito perto da igreja, ele doou para a igreja ficar com mais espaço aqui. Olha, esses dialetos vieram da contribuição de várias pessoas aqui da pequena Caravaggio. Algumas expressões são bem conhecidas e até emblemáticas de cada personagem. Outras nem tanto. Você, por exemplo, saberia dizer o que significa a expressão "dá um balde de leite cada perna"? Eu acho que é porque era devia ter uma perna grossa, né? O cidadão, né? Só pode, né? Devia ter uma perna grossa. Então eles tiram de tudo, vai ver, é uma frase que não tem cabimento nenhum, né? E é assim, é o erro,
controverso, né? É isso aí. E o que seria eu tenho um forno elétrico a gás? Ou essa jaqueta parece uma escama de cascudo? É interessante, né? Eu nunca vi. Um forno elétrico a gás é interessante. E a criatividade do morador de Caravaggio vai longe. Tem placa muda? A cobra vai fumar conforme a música. O problema é o churrasco em garrafa. Ele joga na primeira divisão da Série C. São tantas expressões que até pro Benício é difícil entender. Não, tem muitas frases aqui. A grande maioria, sim, eu não sei quem foi que falou, eu não sei de onde que veio. O que importa dessa grande descontração e história popular é levar a cultura e o orgulho do povo do Caravaggio adiante. Para que isso não se perca com o tempo e siga com as próximas gerações que estão por vir. O fator principal desse meu trabalho, primeiro, é conhecer a história, a nossa história, né? As nossas origens. E principalmente, assim, ó, é não deixar morrer a história das pessoas que começaram o Caravaggio. Não deixar morrer a história de todos os imigrantes que vieram aqui em 1891 e até os dias de hoje. Todas essas pessoas que de alguma forma contribuíram para o desenvolvimento do lugar, pessoas que já partiram, tem pessoas que ainda não partiram, que já fizeram história e estão fazendo e continuam fazendo, que a gente não pode deixar de reverenciar. Então, assim, ó, lembrar sempre dessas pessoas, ter gratidão, né, por tudo que eles fizeram pela gente. Agradecer a Deus, né, que botou nesse lugar aqui pessoas tão valorosas, né? A gente é fácil falar hoje nós aqui, né? Mas imagina isso aqui em 1891, né? Então a dificuldade que eles passaram e ninguém fala, né? Se nós não temos um folhetim de la montanha, alguém para resgatar isso daí, eles iam ficar no anonimato. Demais, né? Essas expressões até me lembrou uma aqui de Criciúma, né? Essa história aí, vai toda a vida reto, né? Eu acho demais isso que tem na nossa região, nessas expressões, né, peculiares. Demais e parabéns ao editor Juliano Machado, que foi o responsável por essa edição maravilhosa.